Oi gente, está no ar mais um JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Hoje é dia 16 de outubro e na edição de hoje a gente fala sobre um fato que marcou a história mundial. A Revolução Russa, que completa 100 anos amanhã, dia 17. Fique conosco com o jornalismo que luta por liberdade. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Nas comemorações dos 100 anos da Revolução Russa, entrevista com Anita Leocádia Prestes. Fala para Maiara, escuta as pessoas. Você lembra o que foi a Revolução Russa? Entenda a luta dos professores e professoras de Santa Catarina. São Miguel do Oeste recebe o projeto Palco Aberto. Conquista de direitos dos servidores e servidoras de Joinville. Santa Catarina agora tem uma Casa da América Latina. Conheça a nova luta dos professores de Santa Catarina. Veja na reportagem de Marcelo Luiz Apellini. Nós estamos aqui para avisar a coordenadora dessa gerência que nós não vamos aceitar esses ataques que estão vindo do governo do estado. Nós estamos aqui para dizer que nós não vamos aceitar que as escolas de Santa Catarina, porque enquanto o dinheiro está sendo desviado nesse estado, as nossas escolas estão sendo mantidas pela comunidade escolar. Eu sou Vanessa, professora de matemática do Instituto Estadual de Educação, 40 horas, e também coordenadora do Síndico Regional de Florianópolis. Nós estamos aqui hoje na Coordenadoria Regional da Grande Florianópolis, exigindo que se revogue o que foi feito aqui no dia 14 de setembro, com os professores da Regional da Grande Florianópolis. Os professores vieram até aqui seguindo orientações que já não estão mais valendo. Hoje vale uma outra listagem com outras orientações, 25 orientações, que são totalmente ilegais, contra a nossa lei, a 668, contra o Estatuto do Magistério, 6844, contra a Constituição Federal. São orientações que, na prática, querem reduzir a carga horária do professor, fazer com que ele não se aposente com 40 horas e se aposente com 10 horas. Ingrid Leitenberg, sou diretora do Sindicato Regional de São José e também professora de matemática da Escola Renato Ramos. Nós estamos denunciando hoje aqui na Gerência de Educação o fechamento da Escola João Frederico Reck no município de Angelina, que vem acontecendo o anúncio pela Gerência de Educação aqui da Grande Florianópolis com o argumento de que se tem que fazer redução de gastos. Porém, a gente tem uma comunidade afastada do centro da cidade, que fica a 14 quilômetros, com dificuldade de acesso. E nós estamos na luta aí, trazendo o documento para o Ministério Público e também aqui para a coordenadoria, exigindo que essa política de fechamento de escola pare, porque a gente considera isso um crime para a educação pública, porque todas essas crianças elas têm direito a ter uma escola próxima da sua casa sem afetar a vida dos seus familiares. Sobre essa questão do reordenamento, distribuição das aulas dos professores, você teria isso, né? Que o professor de uma escola teria que ir para outra, ou da outra teria que ir para uma, e você criaria um sistema que criaria a necessidade de mobilidade muito grande dos professores, causaria cansaço, né, transtorno, aumento de trabalho, inclusive de riscos no trânsito e assim por diante. O que o Sinti propõe é que se retome o que há 30 anos nós tínhamos, que é a distribuição das aulas dos professores pela realidade da escola. Há um número determinado de aulas na escola e um número determinado de professores efetivos. Então, o que é que nós sempre fizemos, e é essa a nossa proposição, que as aulas da escola sejam distribuídas entre os professores da escola. Se sobrarem aulas, se contrata a CT, se faltarem aula aos professores, eles complementam em uma escola mais próxima. Nós vamos resistir por nenhuma escola a menos, por nenhum direito a menos. Nós não queremos nossa perda de direitos. Vamos lá, presta atenção. Nós estamos na resistência, sabe por quê? Porque nós somos professores. No ano que completa 100 anos da Revolução Russa, nossa equipe de reportagem entrevista Anita Leocádia Prestes, que fala sobre a mãe Olga Benário. A reportagem é de Janaína Machado e Silvia Agostini. É um exemplo, não só para mim, mas que tem que ser conhecido pela juventude de hoje, né? E ainda mais num momento político como esse que a gente vive hoje, com o perigo, né, do ascenso das ideologias autoritárias e do fascismo, né? E no Brasil nós não estamos fora disso, né?
E, então, acho que é muito importante que as novas gerações saibam que é possível resistir, sempre nas piores condições. Você vê em plenos campos de concentração, onde tudo era proibido, elas se organizavam, e a Olga, nesse sentido, segundo o depoimento das companheiras dela, né, era uma líder, né, no sentido de organizar a resistência, sempre, não se entregar. Teria duas coisas que meu pai sempre falava, né? Uma, estudar, muito importante estudar, e outra, se organizar, que as massas desorganizadas não conseguem realmente influir nos acontecimentos. Então, a necessidade de organização popular. O que lhes dava força a eles para resistir era justamente a convicção na justeza da causa pelo qual eles lutavam, na causa comunista. E ela realmente em nenhum momento delatou ninguém, num momento assim como a gente vê hoje, que as pessoas estão umas delatando as outras, né? Na realidade, ela nunca delatou ninguém, isso está muito claro no livro. Eu até escolhi para um dos epígrafes do meu livro, uma frase que ela diz num depoimento, né, que é feito com ela, em que ela diz: se outros se tornaram traidores, eu jamais o serei. A Revolução Russa sempre é conteúdo do ensino médio. Mas e aí, você lembra o que foi a Revolução Russa? O quadro Fala pra Maiara pergunta. A senhora responderia uma pergunta pra gente? Fala pra Maiara. Esse ano completa 100 anos da Revolução Russa. O que o senhor sabe sobre isso? Nada. Nothing. É uma revolução que aconteceu da instauração do socialismo na Rússia. A importância disso na história. Da Revolução Russa? Isso. Eu não sei te responder de jeito. Não diria que se foi ou para melhor ou para pior, mas acho que ele mostrou pelo menos que uma população unida, assim, elas conseguem fazer uma mudança na sociedade. Hoje a gente está com um governo golpista, todo mundo sabe, já foi comprovado isso. E é muito necessário para que as pessoas se unam para destruir isso. A gente precisa se unir, o modelo econômico que a gente tem hoje não serve, né, visto os últimos acontecimentos. Não serve, não é saudável, não traz felicidade para as pessoas. 17 de outubro de 1917. A história seria marcada profundamente por uma revolução que levou o proletário ao poder. 100 anos se passam. Qual o significado dessa luta? Em primeiro lugar, dizer que ela representou aí a abertura das portas da transição do capitalismo para o socialismo. E na construção desse período, ela também nos ensina quais devem ser os passos que a classe operária deve tomar para construir o socialismo. Fundamentalmente dizer que o Lenin e os bolcheviques nos ensinaram que as alianças devem ser fundamentalmente com as classes trabalhadoras, com as classes produtoras do campo e da cidade, não contarmos com a burguesia para essa construção, e nessa construção de outra sociedade nós não podemos deixar pedra sobre pedra do Estado capitalista, da República capitalista. Este modelo de Estado não serve aos trabalhadores. A luta das mulheres junto com os homens, naquele momento importante da história da Rússia, onde se construiu sujeitos e sujeitas de um processo revolucionário que levou as mulheres a terem muitas conquistas importantes, que depois essas conquistas foram copiadas em outras partes do mundo. E ainda hoje, essas lutadoras, essas mulheres nos inspiram a continuar firmes na luta, fazendo a revolução todos os dias para construir um mundo melhor, um planeta que caibam todos e todas. A Revolução Russa é um grande marco para a luta dos trabalhadores de qualquer lugar do mundo. A gente sabe que a derrota do capitalismo só vai acontecer se for internacionalmente. E mesmo a gente sabendo que a gente teve um revés nessa luta e que o capitalismo foi reinstalado lá na Rússia, a gente sabe que por 70 anos a gente teve uma referência. Todos os trabalhadores e as trabalhadoras do mundo sabem que é possível sim se instalar um sistema completamente diferente, que não seja regido pelo lucro, que as pessoas não sejam
que a exploração das pessoas por outras pessoas não seja a lógica principal de funcionamento. É um marco para a gente perceber a fundamental importância das mulheres nos processos revolucionários, a mostra de que não tem sexo frágil, de que na verdade a gente participa de tudo que é fundamental no mundo. A Revolução Russa é um marco. Todos nós precisamos conhecer, todos nós precisamos entender desse processo revolucionário e, principalmente, sem tentar reproduzir, que foi um erro que em alguns momentos se fez aí na história, em outros países, tentou reproduzir os modelos soviéticos, a gente precisa entender para poder entender o processo humano. Algumas pessoas dizem, mas o comunismo deu errado. Apesar de aquela nem ser exatamente uma experiência comunista, mas uma experiência socialista, né, de Estado, que teve vários problemas, mas fica claro que o capitalismo é um fracasso absoluto, porque o capitalismo é igual à morte, é igual à fome. A Revolução Russa, em todas as suas etapas, até chegar às revoluções de fevereiro e outubro de 1917, é a expressão do poder da classe trabalhadora quando se organiza e materializa a sua autodeterminação. A autocracia czarista condenava os camponeses à miséria e escravidão, mesmo eles sendo responsáveis por 80% da riqueza da Rússia industrialmente atrasada. Nas cidades, o explorado era o operariado. A amálgama de lutas de homens e mulheres, de camponeses e operários, primeiro derrubou o absolutismo czarista e, finalmente, na Revolução de Outubro, derrubou o governo provisório e instalou o governo socialista. Depois, a Revolução foi contaminada e destruída pela burocracia e a corrupção, o totalitarismo e os crimes stalinistas. Apesar disso, continua a ser um exemplo a ser estudado e considerado. Nada pode ocultar ou diminuir esse avanço das massas trabalhadoras que até hoje é um paradigma para os explorados da terra. 100 anos depois, vemos o Brasil regredir e sofremos diariamente a perda de conquistas e direitos dos trabalhadores. Analisando os grandes fatos da história, podemos encontrar sementes de esperança para sair das armadilhas da opressão. 100 anos é apenas ontem e pode ser amanhã. A greve vitoriosa dos servidores e servidoras de Joinville, que reivindicou contra o assédio moral e melhores condições de trabalho. É isso que você assiste na reportagem de Silvia Agostini. Essa greve ela marcou história, né? Porque além dela ser fora de campanha salarial, foi assim uma greve muito digna, né? Porque os servidores eles se viram nessas reivindicações, mas a população também se viu. Porque hoje nós enfrentamos uma gestão que abandonou o serviço público, né? E ninguém vê onde é que a prefeitura está investindo o dinheiro que continua entrando. No dia 9 de outubro foi fundada a Casa da América Latina de Santa Catarina. Quem traz as informações é Raul Fittipaldi e Janaína Machado. Por que será que o Che tem essa peligrosa fortuna de seguir nascendo? A gente fez questão de fazer a inauguração aqui da subseção da Casa da América Latina aqui em Floripa, nessa data, que é uma data bem importante para todo mundo, pontos de referência para a nossa reflexão sobre a situação atual da América Latina e como é que a gente vai lidar com a nossa situação daqui para frente. A gente tem esses inspiradores como o Che, como pessoas com quem a gente quer estar junto. Qual é o significado de ter mais uma casa aqui em Santa Catarina? Bom, o significado é muito forte e importante, porque dentro da própria criação da casa, do seu estatuto, já vislumbra essa possibilidade de estar fazendo com que a Casa da América Latina ganhe uma expansão a nível nacional e até a nível internacional, né? E é importante que a casa realmente agora, aqui no sul do país, né, num dos estados do sul do país, é fundamental até por conta de que é um estado de muita resistência. A América Latina é tudo, né? A nossa vida, a nossa cultura, a nossa razão de existir é a América Latina. Eu sempre falo de continente que contém, e contém, embora duas linguagens, que uma é o português e outra é, na sua maioria, o espanhol, mas contém uma força espetacular de todo tipo de sentimentos, de música, de conhecimento.
E acho que é algo que uno leva aqui dentro do coração, muito forte. Né? Acho que nós somos um continente imenso e que se conhece pouco. Então trazer essa representação, esse olhar para a América Latina a partir da ilha, muito importante a gente trazer esse olhar e esse espaço para esse lugar. Hoje simboliza o início, o início do que a gente espera ser um espaço bastante vivo na cidade, né, da cultura, da política, da vida latino-americana. Voltamos já com JTT. Estamos de volta com o JTT. Projeto Palco Aberto valoriza os artistas locais de São Miguel do Oeste. Veja na reportagem de Cláudia Weiman, Paulo Fortes e Júlia Sajorato. Olá, Caroline Dallagnol. A Praça Central de São Miguel do Oeste tem sido espaço para exposição de arte, apresentações de artistas locais e também roda de capoeira. O projeto das Oficinas da Cultura já existe mais ou menos uns 13 anos, né? Trabalho em 6 escolas, né, do município. E também São João do Oeste, né, pelo CRAS lá de São João. Todo domingo nós reunimos aqui com os alunos, a gente está fazendo uma roda de capoeira, né? Nossa ideia é transformar a capoeira aqui na praça como um cartão de visitas, né? Uma roda tradicional aqui em São Miguel. Como existem as rodas tradicionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Brasília, né? A gente quer tornar aqui também um encontro de capoeiristas da cidade, aqui na praça aqui de São Miguel. Quem quiser participar pode estar em contato na Fundação Cultural, né? Pelas Oficinas da Cultura, lá a gente tem um trabalho voltado para as crianças. E hoje, nesse domingo, eu estou aqui na praça, estou biblioteca Daniel, e trouxe um pouco do meu trabalho, as minhas mandalas, que eu venho desenvolvendo já há mais ou menos uns 6 meses. E as mandalas, elas têm servido como uma terapia, como uma forma de renda também, e elas estão me ajudando a espalhar um pouquinho da minha arte por aí. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. À tarde, a comunidade pode acompanhar uma programação diferenciada na praça. O Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia. Participe deste programa, mande e-mail no jtt@desacato.info ou nos siga nas redes sociais e compartilhe desse jornalismo que luta. Semana que vem a gente traz outras informações. Tchau!